Olá, queridos, é uma alegria estarmos em mais uma reunião de célula e hoje nós queremos refletir sobre a continuidade da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma resposta aos problemas da igreja. Paulo, no capítulo 6, vem respondendo o problema das ações judiciais entre os cristãos e logo no versículo 8, ele inverte o quadro e não fala somente da tolerância e da paciência que deve haver, mas ele reclama. Ele levanta, ele alerta contra alguns crentes que estão causando injustiças e prejuízos. Isso contra irmãos, diz ele. E aí ele começa a fazer uma lista, uma relação de pecados, Paulo de forma muito prática. Ele não fala só aleatoriamente, mas ele começa a tocar, quem sabe, na ferida de alguns pecados. E ele, no versículo 9, diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino do céu, de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Nós vimos no domingo, se você quiser escutar a mensagem, e dentro da mensagem tem uma reflexão do pastor MacArthur sobre algum insight em cada um desses pecados ou o que Paulo está querendo falar sobre cada um deles. Mas eu gostaria de me deter nessa semana e nós conversarmos na célula acerca do que Paulo realmente está dizendo. E Paulo aqui ele está preocupado porque ele levanta um clamor no versículo 11 e diz assim: assim vocês foram no passado, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo não tem problema em como era a vida dos crentes de Corinto antes da conversão. Muito pelo contrário, ele exalta o poder do Evangelho de Cristo e ele diz assim: vocês foram antes de se converter. Paulo não tem nenhum problema com saber que haviam ex-imorais, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-homossexuais, ex-ladrões, ex-avarentos, ex-alcoólatras. Mas Paulo está preocupado porque dentro da igreja de Corinto havia um grupo de pessoas que fazia parte da igreja local, mas do ponto de vista do Paulo não fazia parte do corpo de Cristo, porque depois de conhecerem Jesus continuava praticando toda sorte de imoralidade e pecados que ele lista no texto. Paulo vê isso como um problema, Paulo levanta isso como um problema, Paulo ressalta isso como um problema, e nós sabemos que qualquer tipo de ensinamento que facilita o pecado na vida cristã não é doutrina bíblica. Em nenhum momento, por mais que o sangue de Cristo nos cobre de todo o pecado, em nenhum momento nós vamos encontrar na Bíblia um texto que incentive a prática de pecado ou facilite o crente para pecar deliberadamente. Paulo continua falando sobre isso, porque era um alvo de crítica sobre a sua pregação. Ele diz: vocês foram lavados, santificados e justificados. Eu quero concluir rapidamente olhando para o versículo 12, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. E aqui nós vemos duas características importantes sobre o pecado. Duas características importantes sobre uma vida de prática deliberada de pecado. A primeira delas: o pecado não é vantagem. E Paulo está justamente dizendo: tudo é permitido, mas nem tudo convém. MacArthur diz: o pecado jamais pode ser interessante ou rentável. O pecado jamais é uma vantagem. A primeira característica do pecado é o engano. Ele nunca cumpre o que promete. Ele oferece grande satisfação, mas o pecado dá grande decepção. Então Paulo diz: tudo me é permitido agora em Cristo, mas nem tudo convém. O pecado já não convém mais, ele não é necessariamente o único motivo da separação do homem com Deus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ser perdoado dos meus pecados. Mas agora, como cristão, Paulo está dizendo, nós temos a condição de escolher não pecar. E quando nós somos inclinados para o pecado, o crente precisa entender pela fé e pela palavra que o pecado não é vantagem. E aí eu lembro de uma vez que o jovem me perguntou: pastor, como pode ser que uma pessoa que durante a vida toda tentou viver em santidade, no final da vida, por causa de Jesus, vai para o céu, e uma pessoa que viveu uma vida toda na imoralidade, no final da vida se converte e também vai para o céu?
Eu olhei para ele e disse, mas tu acha que viver uma vida de pecado é uma vantagem? E ele começou a perceber que, às vezes, como cristãos, nós pensamos que o pecado é uma vantagem. E quem sabe, quando nós olhamos assim, nós não permitimos que o Espírito Santo transforme profundamente a nossa vida no entendimento de que, de acordo com a palavra, o pecado nunca foi, nunca será uma vantagem. Na verdade, o pecado é um engano para destruir as nossas vidas. E esse é o primeiro paradigma que precisa ser quebrado. O segundo deles é que viver em pecado não é viver livre. Viver em pecado é se deixar escravizar por alguma coisa que nos dá prazer. E quando muitas vezes o homem diz, eu vou fazer o que me agrada, no fim, ele justamente está acessando um hábito ou uma paixão que o domina. A gente pensa que estamos fazendo aquilo que nós queremos, mas estamos, na verdade, escravizados por um pecado, que quem sabe continua nos dominando, mas não deveria mais dominar o crente. E eu termino com a grande frase do apóstolo Paulo, quando ele diz, no início do versículo 11, depois de fazer essa lista de pecados que dominavam alguns irmãos da igreja de Corinto, e claro, condenando esses pecados e dizendo quem pratica deliberadamente esses pecados, quem é marcado depois de se converter por esses pecados, essa não é a característica daquele que vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque o evangelho de Cristo quebra a escravidão do pecado. O evangelho de Cristo me liberta do poder do pecado. O evangelho de Cristo me dá entendimento de que o pecado não é uma vantagem, que o pecado não agrega, que o pecado não dá o prazer que o homem busca através do pecado. Mas ele é um caminho da desgraça. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Mas por fim o apóstolo Paulo diz, assim foram vocês antes de se converterem. Assim foram vocês no passado. Assim foram vocês antes de serem lavados, regenerados, santificados e justificados por Cristo. A maior prova do cristianismo residia no poder de Cristo. Ele podia, como diz Barclay, tomar os desperdícios da humanidade e fazer deles homens. Podia tomar os homens perdidos na vergonha e torná-los filhos de Deus. E havia em Corinto e em todo o mundo homens que eram provas viventes do poder regenerador de Cristo. Esse poder é ainda o mesmo. Nenhum homem pode mudar a si mesmo, mas Cristo pode fazê-lo. Eu quero lhe deixar com essa palavra de consolo e de esperança. Em Cristo há um poder que transforma a vida do homem. Em Cristo há um poder que quebra a cadeia, que quebra a corrente, que quebra o círculo vicioso do pecado. E que você possa se apoderar dessa mensagem poderosa de fé. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha pregação não consistia em demonstração de sabedoria, em palavras bonitas, mas em demonstração de poder de Deus. E quando Paulo falava de poder de Deus, ele provava através da transformação da vida de um pecador em um santo e uma santa mulher de Deus. Se por um acaso você está enfrentando na sua vida uma área de pecado, que você possa olhar pela fé e lembrar do que você é em Cristo e declarar em nome de Jesus que você é livre e você não é mais escravo desse pecado. Eu quero deixar para você um pouquinho desse resumo da mensagem de domingo e que nós possamos pensar nessas 3 afirmações nas células dessa semana, que estão principalmente ali no versículo 12 do capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tudo é permitido, mas nem tudo convém, o pecado não é vantajoso. Tudo é permitido, mas eu não vou me deixar dominar novamente por nenhuma dessas coisas. O pecado produz escravidão. Escravidão essa que foi vencida na cruz do Calvário por Cristo. E eu desafio a você a colocar em prática isso na sua vida. Porque se você está se escravizando, se deixando escravizar em alguma área da sua vida de pecado, você não está absorvendo tudo aquilo que Jesus tem para a tua vida, para uma vida plena de santidade com Deus. Que Deus te abençoe, que você possa se posicionar em cima disso e saber que você pode ser um ex, mas Deus tem uma nova vida para ti daqui para frente. Que Deus te abençoe.